Bom dia, já são 4h22. Eu vou dar continuidade no material que eu estava copiando ontem, no resumo. Depois eu vou explicar para vocês mais ou menos como que eu me organizo, a maneira que eu copio o resumo, que eu destaco algumas coisas, como facilita na hora de fazer uma revisão, de estudar, quando eu peço para poder ao chat para poder gerar os exercícios em cima do conteúdo que ele está resumindo, a maneira que eu copio, a maneira que eu vou destacando com o marca-texto, isso facilita muito na hora de estudar, na hora de responder as questões. E outra coisa também que eu gosto é café. Outra coisa que eu gosto é de quando ele me dá as questões, eu resolvo, mas depois eu peço o gabarito ao chat, ele gera o gabarito, e a maneira que ele respondeu eu também copio, porque me ajuda muito na hora de provas, na hora de estudar também. Então eu vou terminar de copiar esse resumo do livro em PDF que o chat gerou. Depois eu vou explicar para vocês mais ou menos da maneira que eu copio, que eu destaco, que eu estudo. E esse vídeo vai ser uma segunda parte do vídeo que eu tenho aqui no canal, que deu tudo errado, mas eu continuei estudando, porque parou de gravar por conta da memória do celular e eu não reparei. Então eu continuei estudando, continuei explicando, continuei conversando, e quando eu fui ver, já tinha parado há muito tempo. Então o vídeo que eu postei no canal ficou curto, não saiu tudo que eu estava explicando, que eu estava conversando. Então esse vai ser uma segunda parte. Deixa eu terminar de copiar para dar início à explicação. Bom, pessoal, terminei de copiar o resumo. Vou ler um pouco sobre ele, sobre os tópicos que o chat gerou e resumiu. Então, a aula foi de dinâmica de equipe. O que são equipes? Aí, ele me deu 12 tópicos, na verdade. Aí o primeiro vem, o que são equipes. Eu destaco aqui de verde fluorescente. Aí abaixo eu coloco a explicação. Uma equipe é um grupo de pessoas que trabalham juntas para alcançar um objetivo comum dentro da organização. Existe uma diferença, vai aparecer aqui em outros tópicos, diferenças entre equipe e grupo. Grupo é aquela pessoa que se reúne para poder ficar fazendo fofoca, para beber, para conversar, papos nada relacionados ao trabalho. E uma equipe é aquela que está junto, conversando, discutindo, programando coisas para serem resolvidas, para alcançarem um objetivo dentro da empresa. Então, o que são equipes? E para ser considerada equipe precisa ter objetivo comum, interação entre membros, responsabilidade compartilhada e cooperação. Equipe é diferente de qualquer grupo, precisa ter objetivo e colaboração. Aí eu tenho um exemplo, que é um time de vendas que precisa bater uma meta mensal. Isso é uma equipe. Eles se reúnem para poder alcançarem um objetivo
e baterem aquela meta. Esse é o objetivo do mês. Aí a diferença entre, segundo tópico, diferença entre equipe e grupo. Nem todo grupo é uma equipe. Um grupo, pessoas reunidas sem objetivo comum. Equipes, pessoas trabalhando juntas com objetivo claro. Estão buscando alguma coisa, resolver alguma coisa. Exemplo, amigos almoçando, é um grupo. Funcionários trabalhando em um projeto, é uma equipe. Aí eu destaco assim, não sei se dá para vocês verem, de verde fluorescente, o tópico, aqui ó, diferença entre equipe e grupo, eu destaquei o tópico. O exemplo abaixo eu já destaco de rosa. Cada tópico, quando eu inicio um tópico, eu inicio ele com uma cor fluorescente. Isso faz eu me identificar e na hora de estudar, na hora de fazer o resumo, fica mais fácil. Na hora de fazer uma revisão, fica mais fácil. Quando o chat gera as questões, aí eu lendo, eu já sei aonde que está, porque eu já destaquei. Fica mais fácil de me organizar, fica mais fácil de me achar, né? É verdade. E de estudar fica mais fácil de aprender, porque já fica tudo destacado. Ó, terceiro tópico, por que as equipes são importantes? As empresas usam equipes porque elas aumentam a produtividade, melhoram a qualidade, facilitam a resolução de problemas, incentivam a inovação, melhoram a comunicação. Aí ele me trouxe uma ideia importante aqui. Equipes conseguem resultados melhores do que indivíduos isolados. Uma pessoa só, ela pode até resolver o problema, mas vai demorar. E às vezes não vai solucionar aquele problema como deveria ser. Então uma equipe tem aquela discussão sobre, são pontos de vista diferentes, são pessoas com ideias diferentes. Isso acaba trazendo bons resultados mais rápidos e acaba rolando um network ali. Isso também é bom para a empresa, porque mantém sempre os funcionários unidos e eles conseguem resolver mais rápido os problemas, conseguindo mais tempo para outras tarefas. Tipos de equipes: equipes formais, equipes informais, equipes temporárias, equipes permanentes, equipes virtuais, equipes autodirigidas e equipes formais, criada pela empresa para realizar tarefas específicas. Equipes informais surgem naturalmente entre pessoas, ali no dia a dia. Equipes temporárias, criada para projetos específicos. Tem um projeto para resolver, trago a equipe, ele resolve aquele projeto e volta. Equipes permanentes fazem parte da estrutura da empresa, ele já tem aquela equipe pronta para resolver todos os problemas que a minha empresa tem. As equipes virtuais é aquelas que trabalham à distância, online, fazem reuniões online. Equipe autodirigidas funcionam com pouca supervisão, eles já sabem o que tem que ser feito, não precisa ficar ali em cima deles, eles já sabem o que tem que ser feito. Exemplo: equipe de projeto temporária, equipe de produção permanente. Tópico 5. Porque as pessoas participam de grupos informais. Ó,
As pessoas entram em grupo porque são seres sociais, buscam pertencimento, querem apoio emocional, compartilham interesse, se mantêm mais seguras. Nós somos seres humanos, então nós precisamos ter uma convivência social. É normal isso. É o exemplo. Funcionários que criam amizades dentro da empresa. Vantagens das equipes. As equipes trazem vários benefícios. Aí eu vou citar aqui alguns. Mais ideias, que gera criatividade. Melhor tomada de decisão. Divisão de tarefas. Maior motivação e aprendizado coletivo. Vou trazer um exemplo para vocês. Um grupo discutindo ideias pode chegar a uma solução melhor do que uma pessoa sozinha. Eu acabei de falar lá alguns tópicos acima sobre esse exemplo aqui que eu dei agora. Agora eu vou trazer as desvantagens das equipes. Nem sempre elas são perfeitas, né? Pode ocorrer conflitos, falta de organização, pessoas que não colaboram, decisões lentas, influência negativa de membros. Uma equipe onde ninguém assume a responsabilidade pode ter baixo desempenho. É igual um time de futebol. Se ninguém tiver entrosado, se não tiver um líder e um capitão para poder organizar, enxergar o que tem que ser feito, aí, desculpa, é igual casa de puta, todo mundo manda. Então, tem que ter um líder, tem que ter uma pessoa de visão, e essa pessoa tem que saber ouvir a equipe, tem que saber aceitar ideias, não pode agir na ignorância, porque uma pessoa aberta mentalmente a novas ideias consegue solucionar melhor os problemas e também não é aquela pessoa que se gaba falando que sabe de tudo, que tudo vai ser resolvido por ele. Então, eu acho que uma equipe tem que ter um líder, um bom líder, para poder ouvir a equipe, aceitar ideias e saber direcionar a equipe para poder resolver o problema o mais rápido possível. Eficácia da equipe. 8º tópico. Uma equipe eficaz é aquela que atinge seus objetivos, mantém boa relação entre membros, trabalha de forma organizada, tem comunicação clara. Fatores que influenciam a equipe. Aqui eu vou citar alguns fatores importantes. Tamanho da equipe. Equipe muito grande, difícil de controlar. Equipe menores, mais eficiente. Composição da equipe. Diversidade pode melhorar ideias, mas também gerar conflitos. Tipo de tarefa. Tarefa complexa, exige mais colaboração. E aqui tem um exemplo. Equipe pequena resolve o problema mais rápido. Isso é fato. Tem uma equipe pequena, a gente consegue discutir, trazer as ideias, colocar a visão no papel e conseguir resolver o mais rápido possível. Processos da equipe. São 4 processos principais: desenvolvimento, normas, coesão e confiança. Desenvolvimento. A equipe passa por fases até se organizar. Normas. Regras que orientam o comportamento. Coesão. Nível de união entre os membros. Confiança. Base para o bom funcionamento da equipe. Tem que ter confiança. Equipes autodirigidas. São equipes com autonomia para tomar decisões. Características dessa equipe. Menos supervisão, mais responsabilidade e maior participação.
Exemplo, funcionários que organizam seu próprio trabalho. São aquelas pessoas que não precisam você estar ali supervisionando. Elas sabem o que tem que ser feito. Elas têm responsabilidade para resolver os problemas e não deixar acumular. E eles participam mais, estão mais presentes, estão ouvindo mais, observando mais, para tentar aprender e resolver esses problemas o mais rápido possível. Equipes virtuais é aquela que comunicação online, membros em locais diferentes, reuniões online, depende de confiança, porque para trabalhar online tu tem que ter muita confiança. Então é a equipe que trabalha remotamente com reuniões online, discutem ali, entram naqueles grupos. Eu gosto mais de fisicamente, mas se for o caso, às vezes é uma pessoa distante, aí sim, a gente trabalha online, conversa, discute, tenta botar os pingos nos is, para tentar chegar na melhor decisão possível. Tomada de decisão em equipe. 13º tópico. Decidir em grupo tem vantagens e desvantagens. Quais são as vantagens? Mais ideias, decisões mais complexas. Desvantagem: demoras, conflitos, influências de pessoas dominantes. Essas são as desvantagens. Aí aqui ele me dá um resumo, pontos que mais caem em prova, eu não copio. E um resumo final também não copio, porque eu já tenho o resumo todo. E como eu falei, eu destaco assim os tópicos de verde fluorescente, de rosa, eu coloco o conteúdo que está dentro de cada tópico. Aí vem e destaco outro tópico. Aí eu coloco de azul a explicação sobre o tópico e destaco em rosa e coloco abaixo o resumo de cada. Isso fica mais fácil na hora de eu me encontrar, na hora de estudar, na hora de resolver algum problema. Então, essa é a maneira que eu estudo. Essa é a maneira que eu me organizo, que eu busco copiar os meus resumos. Depois de copiar esses resumos que são dos livros em PDF que a faculdade me dá, eu vou assistir a videoaula. No caso, no primeiro vídeo, eu assisti, eu coloquei para ouvir, na verdade, enquanto eu estava copiando. Mas depois eu assisto ela novamente, vejo se está batendo tudo que o professor está dizendo. Se ele me traz alguma coisa que não está dentro do meu resumo, eu paro o vídeo, copio, porque eu tento o máximo ter o conteúdo completo. Porque às vezes o chat não me dá, aí o professor fala de uma outra forma, sobre outras coisas que também não estão no livro, que o chat tirou o resumo. E eu venho para o vídeo e copio. E essa foi a maneira que eu consegui de me encontrar nos estudos. Foi a maneira que eu consigo absorver mais, aprender mais. Porque antes no início, né, da faculdade, eu saía copiando de qualquer forma, não destacava tópicos por cores, tanto com marca-textos ou canetas, cores de canetas. Depois que eu comecei a destacar cada um por cada cor, eu consegui me organizar mais, consegui absorver mais, consegui aprender mais. E eu também não usava o chat para fazer o resumo dos livros, eu mesmo fazia, então eu perdia muito tempo com isso. O chat me
facilitou bastante, fez eu ganhar mais tempo e, na verdade, o chat ajuda todo mundo, né? Então essa é a minha maneira de estudar. Eu me sinto muito bem, aprendo bastante e quero saber de vocês, como que vocês estudam, como que vocês separam o material de vocês, como que vocês copiam o resumo de vocês, de que forma que vocês fazem revisão, quais são os dias que vocês fazem a revisão, quais são os dias que vocês fazem as questões, como que vocês se organizam para as provas, porque tem datas, tem questionários, tem outros exercícios também dentro da plataforma da faculdade. Essa pergunta é para vocês que fazem faculdade. Tem aquelas pessoas que estudam para concurso, como que vocês se organizam também, como que vocês separam as matérias por dia. Não sei se vocês estudam uma semana uma matéria, na outra, na outra. Eu não, eu estudo cada matéria um dia. Eu só voltei aqui com a mesma matéria de TGA, porque ontem o vídeo parou, não consegui terminar de copiar todo o resumo, porque eu comecei já a estudar, já era 5 e 5. Quem assistiu o outro vídeo aí sabe, porque eu sempre mostro o relógio e não tive tempo. Então eu voltei hoje com o mesmo conteúdo. Já passei já pela fase das provas, então eu tenho tempo para poder copiar algumas coisas. E vou... Hoje eu não sei se eu vou conseguir fazer a leitura do livro, porque já são 5h20. Vou tentar pelo menos fazer uma leitura. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu me chamo Rodrigo, não me apresentei no início do vídeo, como eu não tenho muito esse costume de chegar, falar algumas coisas, depois me apresentar. Eu já começo já o vídeo direto, porque é sempre tudo no improviso. Eu não crio o roteiro para poder falar. Eu tô aqui, comecei a estudar, mostro o horário para vocês, copio o resumo e venho conversando com vocês as ideias que eu tenho, como eu me organizo, como eu separo minhas matérias, como que eu faço meus resumos, como que eu assisto meus vídeos. Então, eu mostro a minha rotina mesmo, eu não crio roteiro nenhum. Esse é o meu dia a dia, essa é a minha rotina. Acordo cedo, estudo, leio, trabalho, volto do trabalho, eu treino. Às vezes eu treino 2 vezes, eu vou pro jiu-jitsu. Ontem eu fui pro jiu-jitsu. Quando eu não vou pro jiu-jitsu à noite, eu volto a copiar mais um pouco da matéria da faculdade. E eu não tento criar roteiro. Hoje eu vou... Não. Tudo sai no automático. E assim, é o natural. Por isso que meus vídeos são assim. Não ligo para os cenários, não edito muitos vídeos. Corto só algumas partes e acelero algumas que eu estou aqui copiando. Não tem porquê deixar aquele tempo todo correndo. Então eu acelero aquela parte e tento trazer um conteúdo low-fi, que é o que estão falando agora na internet, mas bem original, sempre falando a verdade, mostrando a minha rotina, porque não adianta eu chegar aqui e mostrar uma coisa que eu não sou. Isso eu jamais vou fazer, porque desde quando eu criei o canal foi para compartilhar quem eu sou de verdade, a minha rotina, meus hábitos, tudo que eu faço para poder evoluir, crescer e ser melhor. Então, eu jamais vou trazer mentiras aqui, mostrar uma coisa que eu não sou, mostrar coisas que eu não faço no meu dia a dia, que não estão dentro da minha rotina. Então,
Espero que vocês estejam gostando do vídeo, espero que eu esteja ajudando outras pessoas, motivando outras pessoas, porque esse é o propósito do ser humano, ajudar sempre o próximo. Então meus vídeos são sempre para motivar outras pessoas e ajudarem outras pessoas. E são 5h27. Vou finalizar esse vídeo. Agradeço vocês mais uma vez e muito obrigado por estarem aqui, por comentarem, por assistirem o meu conteúdo. E fiquem com Deus e até uma próxima.